Olá, pessoal. Eu sou Andréa Canelo E eu sou arquiteta Karine e esse é o nosso podcast Falo Mesmo. e a gente tá aqui para conversar sobre mais um episódio onde o tema eu vou deixar para te falar. Antes eu quero convidar o pessoal para ativar as notificações do nosso canal do YouTube, nos seguir, comentar, pode xingar, pode dar elogio, Fazer o fazer o joinha, joinha, compartilhar lá no Instagram, mandar mensagem e tudo, né? interagir conosco. Interagir. Isso aí. E o O nosso assunto tema hoje vai ser traição. é um tema que eu tenho bastante vontade de falar. É bastante polêmico, né? Mas eu tenho muita coisa pra falar. Eu gosto de falar. Você já traiu? Você já foi traída? Põe para nós nos comentários. Depois a gente fala do assunto. Vamos lá. Agora que tu fez essas perguntas, uma vez escutei um cara falando na internet, assim, né? Perguntei num grupo lá, do pessoal que tava na sala, assim, quem que já tinha traído. Todo mundo respondeu não. E quem que já tinha sido traído? Daí ele perguntou, daí todo mundo ergueu a mão. Tipo assim, daí ele disse, tá, então tem alguma coisa de errado. Quer dizer, todo mundo aqui já foi traído, mas ninguém nunca traiu, né? Então, tipo assim, tem algo de errado nesse Será cérebro, que é mais nessa difícil? equação. Será que é mais difícil assumir que traiu? Eu acho que sim. Porque, acho que sim, né? Não é bom visto, né? Talvez um pouco de falta de caráter. Acho mais difícil, assim, assumir que traiu do que foi traído, É. né? E da mesma forma que eu acho que quem, no caso, quando ocorre uma traição, acho que, claro, os dois lados sofrem, mas quem traiu, acho que carrega um peso maior, geralmente. De culpado. De culpa, é. Uhum. E de coitado quem levou. Sim. Mas de coitado, né? Tipo, supera acho que mais fácil do que a culpa. Eu Pois penso. eu não sei. Eu para mim, nada justifica uma traição. Por mais que a gente saiba que tem motivos, né? Que sempre um tem uma parcela de responsabilidade quanto o outro. Mas eu, particularmente, acho que nada justifica a traição. Mas eu, assim, concordo em partes. Não é que eu acho que justifique, mas eu acho que tem muita coisa que explica. Não, isso aí, Entende? então, tem os motivos, É. por isso, mas não justifica ter traído. Sim, é uma fraqueza. Eu penso que deveria ter sido feito coisas antes da traição. Sim. Nada justifica ter chegado Nesse ponto. na traição. Mas assim que nem, por exemplo, vou comparar, né, com uma violência física. Nada justifica uma violência física, entende? Sim. Mas tem situações onde tu vê, sei lá, no trânsito as pessoas se extrapolam, né? Então, na traição eu acho que são situações assim onde a pessoa tá no limite, entende? Mas não justifica. Não justifica, assim como não justifica, né, bater em ninguém, matar ninguém, Sim. entende? Uhum. Nesse sentido de comparação. Mas assim, ó, uma coisa que eu tenho muito da minha visão sobre isso, sobre exatamente esse assunto, é assim, é essa parcela de culpa mesmo. E tem uma música, depois, é uma música sertaneja, que fala assim, a pergunta é, eu até anotei assim, ó, quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Entende? Então, São as justificativas, é aquela história, que não dá assistência perde a preferência. resume muita coisa do que é o meu ponto de vista específico, né? Não sei se é o teu. Mas, então eu sempre acho que a parcela de culpa tem dos dois lados. De quem traiu e também de quem foi traído. E também, no caso aqui, a gente está se referindo à traição de relacionamento amoroso, né? Sim. Mas existem traições em vários aspectos, assim, né? Não só de relacionamento amoroso, família. Amizades, tem a traição às vezes no trabalho, que um colega puxa o tapete e traiu, né? Tem também, mas eu acho que é mais julgado e também mais falado, eu acho que é no relacionamento amoroso, né? Eu acho que quando essa palavra, né, ela pesa bastante dentro do relacionamento amoroso, eu acho, assim. Que, sei lá, na amizade, geralmente não fala assim, a minha amiga me traiu, Sim. né? Fala, a minha amiga me mentiu, a minha amiga me enganou, a traição. Que não deixa de ser, né, uma forma de traição. Isso que eu ia te perguntar agora. O que é traição pra ti? É quando eu acabo com a confiança que a pessoa tinha em mim.
Tá, mas num relacionamento amoroso, vamos dizer. Tá, entendi. Num relacionamento amoroso é ficar com alguém, tu quer dizer? Ou é só... Eu, pra mim... porque daí tem aquela diferença, né, entre homem e mulher. O homem, pro homem trair é lá ficar, né? A mulher geralmente, por exemplo, se vê ele já trocando mensagens, e já teve pesquisa sobre isso. Eu lembro que eu li uma pesquisa que fala que muitas mulheres já acham que a traição é trocar mensagem, mandar e-mail, tudo escondido. Cogitar a hipótese. Tudo escondido assim já seria uma traição. Sim. Eu não chego assim. Para mim, traição é quando ele já perde, faz com que eu não confie mais. Porque se tá, por exemplo, escondido, mandando mensagem, trocando, né, WhatsApp, essas coisas, é porque alguma coisa tá errada, né? Então, ali parece que falta um passinho, já que a coisa vai degringolar. Sim. Devo ter... Não só o ato, mas tá no início. Então tá no início. Porque eu, como uma boa escorpiana, nada justifica ele tá dando mais atenção pra outra do que pra mim. Nada. Nada. Não tem que estar mandando mensagem, não tem que estar mandando e-mail. Não tem, só comigo. Não, mas assim, não tem que estar dando essas brechas, entende? Sim. Então, para mim, culmina com o ato. Sim. Mas todo o encaminhamento, para mim, eu já não gosto. Mas eu concordo. Eu, como mulher, também escorpiana, não quero que fale com ninguém ali dentro. Mais ou menos por aí, um pouquinho menos, né? Não, mas é verdade. E eu acho que a visão do homem, de uma forma geral, não é assim, né? Meio que de uma forma geral, tá? Não, e às vezes o homem, até o ato, não é traição. Porque na cabeça dele. Ele faz. Porque daí ele acha, por exemplo, que foi só o impulso, porque o homem é natural, o homem trair, mas ele ama a esposa. Sim. Então ele acha que por ter lá ficado não tá traindo. A maioria, né? Sim. Não pensa, né? Vai e faz. Tipo, e volta com a família, tudo normal, e não mudou nada. Tipo, não alterou nada na minha vida, na minha família, eu não traí, foi só né? Mas pra mim. Porque o que tu acha que leva a uma traição? Ou não, a traição é essa que a gente tá falando. Sim. O que leva a esse afastamento dentro da relação que possivelmente provocará uma espécie de traição? Seja dos dois lados, então. Vamos tentar não falar só do homem, né? Vamos tentar. Sem tentar ser parcial, né? Tá. Eu penso assim, ó, que para haver ou a vontade ou o encaminhamento nisso já tá tendo um desgaste. Mas daí, para levar isso, ou tá com deficiência na comunicação, ou um outro não fala e quer que o outro adivinhe, ou o outro não tá dando atenção, mas também assim, ó, se um não dá atenção, o outro não pediu. Mas daí o outro pode achar, não tem que estar pedindo, mas a conversa é importante, né? Então eu acho que está tendo esse desgaste para levar à traição de fato. Mulher geralmente se sente carente, se sente desprezada, então quando vai trair, a mulher é o envolvimento emocional junto. Mulher não é só sexo, não é só carne, né? Não, eu tô anotando umas coisas que eu tô lembrando, que eu quero falar. Anota. Então, mulher não é isso, o homem já não. Mas houve o desgaste, porque às vezes o homem vem, mas ela não era minha companheira, não saía comigo, ela era só mãe, ela dava prioridade para os filhos. Tem muitas desculpas assim, né? Concordo, pode ter, mas teria que ter sido resolvido e não se consumado o ato de trair, né? Mas tem as justificativas nesse sentido, tem as explicações, na verdade, por que a coisa acontece, que, né, não é por nada. Sim. Mas claro que tem aquele sem vergonha, sim. Sim, sem vergonha. Mas é que é fora da curva, né? O ato de trair por cafajestagem, vamos chamar assim, não é exatamente, eu acho que o que a gente está pontuando aqui hoje. Porque se a pessoa faz isso é outra questão, não é uma traição isolada, né? Traz sempre. Traz sempre, tem um perfil, aquilo ali, é um outro podcast. Sim, dizer, né? Sim, mas existe, né? Não, existe muito, né? Existe muito, tem a ver, eu acho, também com a maturidade, ou no caso, imaturidade.
tem a ver com a idade, eu acho também, com a criação, enfim, com a cultura, né? Vários fatores, mas é um outro perfil. Eu acho que a gente pode meio que se posicionar hoje falando dessas traições isoladas dentro de um casamento já mais longo, vamos dizer, ou não longo, mas de uma relação mais Um relacionamento sólida. amoroso. Ah, tá. De uma relação um pouco mais sólida, né? Porque senão a gente vai ficar falando, porque não só do homem, né? Cafajestagem também feminina. Também existe. Nessa questão. Então daí é meio que tipo, no oba-oba todo mundo lá, e daí não é o ponto nosso, Sim. né, hoje. Mas o que eu queria dizer disso que tu comentou, dentro de uma relação mais sólida e duradoura, às vezes a mulher tem um papel de... que nem isso, né? O cara gosta de sair, convida, gosta de viajar, gosta de fazer passeio, e a mulher, não. Por motivos vários, né? Sei lá, tá mais em casa, mas prefere, tipo, cansa mais, porque às vezes é mais sobrecarregada em termos de trabalho da casa, dos filhos, né? E aí ela se torna meio chata, vamos dizer assim, sabe? Sim. No dia a dia. E não companheira. E não companheira. Mas eu tô falando mal das mulheres, não sei o quê. Cara, não é. Eu acho que assim... Existe? Existe. Muitas? Muitas. E assim, ó, ela tá dentro da relação, ela não tá fora. Então não é só o cara que tem que investir isso, investir, né? Concordo. Então o cara vai abrir mão muitas vezes de sair pra ficar em casa com ela também. Mas ela também pode abrir mão às vezes de ficar em casa e Pra sair com ele? Então é uma dedicação, né? Dos dois lados. Então tem que olhar, tem que ter um pouco esse olhar que é um pouco diferenciado, né? Dentro. Porque geralmente só é a culpa do homem, né? A culpa é só do homem, a maioria das vezes, né? Mas aí tu pensa lá também, se coloca, né, no lugar do homem. Agora vão me massacrar, né, as mulheres. Tipo, o cara tá lá todo dia e tal, vai, trabalha, também tem as suas coisas, tem os seus amigos, daí convida a mulher, não quer, não gosta, não quer, não vou, fala mal, entendeu? Não vai, não gosta da mãe, não gosta da sogra, no caso, não gosta do irmão, não gosta da cunhada, não gosta dos amigos. Mas às vezes até, de repente, até uma coisa mais simples. Ai, vamos tomar um café. Sim. Ai, não vou que eu tô cansada. Daí também devem estar dizendo, mas vem que a gente tá cansada, porque não é fácil a vida de mulher. Ok, não é fácil, ainda mais quem tem os 3 turnos, né? A gente sabe disso, mas então vamos conversar e dizer, não tô conseguindo agora, então tu me ajuda em tal lugar para eu não cansar tanto para eu poder sair. Sim. Ou vamos dividir, hoje tu faz isso. Eu penso que os ajustes, né? O diálogo, né? E daí a gente volta a falar, então, que a comunicação é muito importante, né? Sim. A gente já falou em outros episódios, mas a comunicação dentro das relações intersociais, é assim que fala, Sim, né? também. De todas, interpessoais. né? Interpessoais. Como é importante você saber se expressar e saber ouvir também um não, né? Eu não... Então, me ajuda. Hoje eu não posso te ajudar e tal. Daí um já emburra, outro emburra. Então, saber ouvir um não. Ou, hoje eu não vou na festa. Ou, não quero ficar em casa, entende? E é importante também, além do investimento de ambos cederem em determinadas situações, né? Porque, por exemplo, vamos lá com os meus amigos, né? Mas tem alguns amigos que, tipo, eu não gosto. Não vou. Fulano vai estar lá. Tá, depois vai de novo. Não vou. Tem que ir uma hora. Tenta também, né? Eu acho que vale ceder alguns pontos, porque depois não adianta tu só se queixar, mas se tu não fez nada para tentar melhorar, para que a coisa não culminasse na traição. É isso aí. Outra coisa que eu anotei aqui é da questão de admiração, né? Eu acho muito assim que quando a gente tá bem na relação, a gente admira a outra pessoa, o trabalho da outra pessoa, as atividades que ela tem, a forma da pessoa andar, se vestir. Então, a gente tem um olhar, né? E eu acho que quando a admiração por algum motivo ou por outro, tu vai perdendo a admiração por variados motivos, eu acho que isso aí é uma porta para começar a desandar
o negócio. Então, que pode culminar, digamos assim, futuramente numa traição. Amiga, eu acho que é essencial tu admirar a pessoa com que né? Meu Deus. Não tem como tu Eu acho que como é que tu vai estar num relacionamento amoroso, nesse caso, com uma pessoa que tu não admira? Porque não é admiração só física. Não, dizendo, não, né? Essa é a não, menor. não. Não, eu falo admiração de caráter, admiração de atitude, admiração de Tipo, um postura. orgulho. É, alguma coisa tem que existir. Como é que tu vai estar se relacionando com alguém que tu não admira? Não, eu também acho isso, assim, não tem, né? Eu sinto, assim, tipo, um orgulho, sabe? Como se fosse... Nossa, Mas é isso olha. que é, Só né? que é o olho, né, da gente. Claro, mas no é relacionamento é isso. Tu tem que Sim. brilhar o olho pelo outro. É verdade. E... Então, eu acho que é essencial, assim. Uma das coisas essenciais no relacionamento ser legal é a admiração. Admirar, né? E quando tu começa... Então, é um sinal, né? Sim. Dentro do casamento. Que tu percebe assim, não tô mais admirando muito. Ou não estou me sentindo admirada, só me critica. Entende? É um sinalzinho ali que alguma coisa... Porque daí tem, né? As coisas assim que o homem, ou a mulher, no caso, dão sinais, né? Que a coisa não vai que bem? A coisa, ou que já tem outra Sim, coisa sim, rolando. concordo. Por exemplo, às vezes, tipo, a pessoa tá lá meio largada, né? Não se cuida, não faz nada. E daí, do nada, começa a se arrumar. Isso é um dos indicativos que tá. Muda a alimentação. Isso, a vaidade, né? É. E às vezes também outro que eu me lembrei, assim, celular no silencioso. Sim. De quando chega perto, vai no banheiro, leva o celular. Começa... Né, tu vê que tá meio se esquivando, então é outro indicativo de que começa a aumentar as horas de trabalho. Sim. Demora para chegar em casa. É complicado. E, Andréia, outra coisa assim, que eu fico pensando, tu já parou para pensar como superar uma traição? Ou assim, não como dicas, né? Não no teu papel de psicóloga, não é isso. Sei. Mas como pessoa. Traída. Como traída. Vamos imaginar assim, que tu já foi traída. Já fui. Assim, que tu sabe. E superou, como é que foi? Ou, tipo assim, que sentimento, entende? Que tu, sei lá, que tu teve lá, ou que tu carrega até hoje. Ou como que faz... Porque é complicado, né? Nossa, porque envolve tanta coisa. Acho que a primeira coisa que mexe diretamente é com a autoestima, né? Sim. Porque ainda mais se trai com uma mais bonita, por exemplo. Ou mais nova, dependendo, né, do caso. Meu Deus, pensa, né? Daí, claro... Porque a primeira coisa que passa na tua cabeça é o que eu fiz de errado. O que eu não tenho, o que eu fiz de errado, né? Porque... Mas quando eu fui traída, que eu soube diretamente, era mais na época da adolescência, né? E eu perdoei. Olha que interessante. Porque ele assumiu na minha cara que tinha traído. Daí disse, tá, se tu me largar agora, eu não tô mais com ela, não, né? Não vou mais ficar, tal, E daí tu tentou. Daí eu tentei. Mas eu traí também. Depois, como vingança? Não sei se como vingança, porque tinha... imaturidade, envolvia tanta coisa, sabe? Sim. Mas traí também. Pra ti é mais difícil falar que foi traída, que tu traiu agora. Eu não sei se agora, porque nas circunstâncias, né? Por exemplo, depois de mais velha, eu não trairia. Hoje eu não trairia, mas daí a maturidade de hoje, né? Sim. É outra coisa. Mas não, eu não tenho orgulho. Não tenho orgulho de dizer que traiu, porque eu acho errado, né? Mas eu traí, mas também não me arrependo. Sim, é uma situação específica, né? Tu já foi traída? Então, eu... Já traiu? Com certeza. Calma aí. Quem não? Quem não será? Não, então, isso que eu ia falar. Eu já fui traída, com certeza, mas eu nunca descobri assim, entender? Tá. Enquanto existia o relacionamento. Depois acabou terminando por outros fatores, sem eu ter muita certeza se eu fui ou não, e daí depois de tempos eu descobri que, óbvio que sim, né? Tipo assim, não tinha dúvida que eu tava sendo traída e coisa, só que eu não via. Olha o que tu disse, óbvio que sim, óbvio. Não, pelas circunstâncias. Tá, mas né, que coisa. Óbvio. Sim, mas óbvio.
Só que é um bloqueio, né? Mas a E gente aí, dizer no caso, eu não óbvio. sofri tanto a questão de ser traída. Porque tu soube depois, já Porque não eu tinha soube mais bem emoção. depois, já não teve. E talvez eu acho que eu inconscientemente minha cabeça trabalha um pouco assim, talvez. É que às vezes pra se proteger a gente não vê, né? Mas aí no fim acabou acabando, entende? Por outros fatores e depois eu pensei assim, claro que eu estava sendo traída. Eu acho que em todos quase relacionamentos que eu tive. Ai, que triste. Não, mas não em todos, tá? Mas quase todos. É que também da adolescência, né? Mas eu também fui. Ai, sim. Coitado. Agora fecha agora um minuto de silêncio. Silêncio, preto, bota até lá. Luto. Não. É difícil, que É triste. difícil, É né? triste a gente falar isso. Óbvio que foi traída. Mas eu também já traí e eu não gosto até nem muito de falar. Acho horrível, assim. Não faria de novo. Não me arrependo, ao contrário de ti, né? Mas me arrependo por uma questão, assim, de... que é isso, eu não tinha a maturidade suficiente pra resolver o problema sem isso. Eu fui me enfiando numa sinuca Mas então de bico. explica. Hoje tu já não trairia. Não, Viu? jamais. Então, explica. Jamais. Hoje eu tenho muita, não vou dizer muita maturidade, mas eu tenho muita clareza com um pouco de maturidade que me fazem, assim, ter total certeza que é muito melhor falar e criar o caos antes do que, de fato, assim, fazer uma coisa que depois não me faz bem, né? É que se for ver, que nem assim, eu digo que eu não me arrependo. Mas assim, ó, não é legal, porque daí eu lembro assim, ó, tu fica naquela coisa, ai, se vão contar, e se descobrir. Então, assim, tu não tem aquele sono dos tranquilos, né? Tipo, deve e teme. Então, não é legal, É né? que é uma questão de valor também, Exatamente. né? Então, De assim, como ó, que a gente foi. e de postura, e de caráter, e de tudo, eu acho. Sim. Então, assim, ó, não é legal, porque tu fica com a consciência pesada, né? Não era o jeito que era pra ser, né? Eu não teria traído se meu namoro estivesse bem. Sim, claro, é exatamente isso. Então, eu vejo hoje assim, tipo, pra mim tá bem resolvido isso, sabe? Eu me perdoo, porque eu realmente noto que eu não tinha maturidade. Muita coisa na minha vida aconteceu depois desse fato. Inclusive, eu tive filhos, né? E os filhos me trouxeram, as minhas filhas, né? Uma maturidade surreal, entende? Pra tudo vários desafios que eu passei depois disso, sabe? Então, se eu tivesse passado todos esses desafios antes, naquele momento, talvez eu tivesse a maturidade de resolver o problema. Sim. E talvez, né, tipo, tudo poderia ter sido, sei lá, assim, diferente, não menos conflituoso, entende? E tu não acha que como é importante a gente olhar os dois lados? Muito importante. Porque às vezes a gente pega um famoso, né? Sim, Tipo, vários. Brad Pitt traiu a Angelina Jolie. Meu Traiu? Deus, não, tô Não supondo. Ai, meu Pensei em dois, tô pensando em dois lindos, né? Porque são, né? Sim. E como que vai trair? Mas daí a gente não sabe como é que ela é com ele. Então, recentemente, agora, eu acho que faz uns 3 meses, teve um caso, assim, da Shakira, Da né? Shakira. Que ela foi traída pelo Piqué, que é o jogador de futebol, que é também bonito. Ela Divo. bonita. Os dois ricos, um mais rico que o outro. Bem-sucedidos. Bem-sucedidos, com filhos. Só que daí eu pergunto pra ti assim, ele traiu, e eu nem sei o que aconteceu, mas eu ouvi falar que ele ficou com a guria. Largou dela. Largou dela. Então, Largou não, tipo, ela não quis mais, eu não sei. Sim, né? não estão sei como é que juntos. foi. Não estão juntos e ele acabou firmando com a nova guria lá que ele traiu. Ficou. Que deve ser horrível, né? Pra ela, mas tudo bem. E daí, isso que eu fico pensando assim, ó, como que ela supera? A Shakira? Acho que é ruim isso, né? Se é uma traição e não dá certo. É que daí tem que saber mesmo as circunstâncias, né? Porque Cada teoricamente, caso é um caso, né? porque assim, teoricamente da gente olhar e ler, casal ótimo, maravilhoso e perfeito. Sim, até o dia que traiu, tava mil maravilhas, né? Mas tem aquela história, ela, né, artista desse jeito, viaja que é um horror. Pois é.
Então, né, a gente Quantas não... vezes por semana eles se viam? Que tipo de casamento é esse? Vida de famoso, eu acho que é bem difícil. É, né? não Nesse deve. sentido, E os assim. assédios também que eles devem ter, meu Deus. Então a gente não sabe, mas se for olhar de fora e sim fazendo o julgamento, ela deve estar pensando o que aconteceu, sem ouvir nenhum lado. E ele, meu Deus, que canalha, né? Se a gente for ver. Sim. E tem esse caso, sim, né? Da autoestima. Então, qual que é o problema estético da Shakira? Sim. Entendeu? Qual que é o problema de sucesso profissional da Shakira? Tipo, ela é ótima. Tipo, ela tem problema? Pois é. Então, assim, é uma mulher admirável, digamos, né? Então, assim como a Beyoncé também, né? Foi traída pelo Jay-Z, acho que é o marido dela. Lembra que uma vez, se não me engano, deu também uma fofoca da Gisele Bündchen? Não Que o lembro. marido tinha traído ela, só que eu não me lembro se efetivou a fofoca, mas teve. Daí a gente pensa, Eu né? nunca ouvi. Mesma coisa. Sim, Dois lindos, maravilhosos e perfeitos. pois é. Então, assim, a autoestima após a traição é uma, posso falar? Bosta. Porque, assim, na verdade, a Shakira não tem, do ponto de vista mundial, né? Problema. Não tem problema pega qualquer homem, ele casaria com a Shakira, entende? Só que ela foi traída. Então, quer dizer, o problema não é estética. Não. O problema não é se você é boa o suficiente. O problema é a relação, é a conexão. O que ela deixou de fazer, que ela deixou vago para que desse espaço. Porque assim, vamos ver, ele não parece que ele tá na leva dos cachorrão, né? Então assim, ela... Os dois. Sim, mas assim, no caso dele ter traído, ela deixou um vazio que outra pessoa preencheu. Ou ela abriu... Deu margem, deu margem. Houve alguma falha. Mas dele também houve, porque se ela, ou de repente ela tentou conversar, ele não quis, né? Suposições, Os dois deram margem para isso. Pode ser que se ele não tivesse feito isso agora, daqui uns 2, 3 meses ela teria feito. Ou pode ser que ela fez e ninguém sabe. É verdade. Né? Então, assim... Mas é que isso, a gente são só suposições, mas o que eu quero, que eu acho que é importante frisar, assim, e trazer para o nosso dia a dia, é que, assim, tu pode ser a mais linda, Andréa, tu pode ser a perfeita, sabe? Não vai segurar. Tu não vai. E o problema não é teu. E agora... Só teu. Entende? Sim, é sempre dos dois. Sempre Mas dos agora, dois. em relação à traição, olha que coisa bem melindrosa. Se tu sabe que o namorado de uma amiga tua trai, e trai, e trai, tu conta? Guria. Tu já passou por isso? Já. Passei. Eu contei, mas não fui feliz. Ela brigou contigo? Sim, brigou comigo. Então, Aquela história de não meter a colher. eu não sei se eu contaria de novo. Depende muito da pessoa. Eu tive também isso, e não era, várias sabiam e a gente não contou. Não contar, né? Porque a gente sabia que ela não ia, ou assim, que ela não ia aguentar e que ela ia ficar braba, porque ela endeusava ele, sabe? Sim, por isso que eu acho assim, depende muito da pessoa. Tu preferiria que te contassem ou que não te contassem? Eu que contasse. Eu também. Né? Mas assim, então, eu me colocando no lugar do que eu gostaria que fizessem comigo. Tu fez, Eu não gostaria que não me contassem. Não gostaria de ter amigas assim, ó, que soubessem e tipo, não... Eu também não. Falsa. Seria pra mim isso. Estariam traindo, exatamente, elas estariam Exato. me traindo, eu também. Né? Que a gente comentou, agora a gente se identificou porque a gente falou num outro episódio sobre traição, né? Então, é uma pergunta bem... que eu acho que ocorre muito, né? Eu lembro que, como várias sabiam, a gente até conversava entre si. Sim. De falar e de não falar. Daí uma, assim, às vezes até dava umas indiretas. Claro, todas imaturas, a gente não sabia nem como chegar, porque era lá na faculdade. Mas era ruim, assim. Era preferível, tipo, eu não queria saber. Pra não ter que ficar com essa coisa de não falar. Eu teria que ver, assim, muito da pessoa. Se eu tivesse bastante intimidade, se eu achasse que a pessoa é uma
pessoa assim ponderada, boa ouvinte, entende? Uhum. Ou que se é muito reativa ou não sei, daí eu teria que fazer uma estratégia muito assim, tipo pra, opa, sem querer, a pessoa ficar sabendo, sabe? Tu viu que difícil, né? É Tá bem nesse papel difícil. também de saber da traição. Ah, eu prefiro não saber de ninguém. Eu acho que é melhor, porque daí a gente não sabe. Daí tem aquela história, porque se tu, daí tu te envolver numa relação, tipo, tu vai ser a que vai estar Sim. fazendo caos ali. Pois é, daí tu já ficou ruim, né? Contar já é ruim e não contar talvez é pior. Então quem tá na merda é quem sabe. Os dois estão melhores. Deixa que eles se resolvam. É difícil. É difícil. E traição de colega. Por exemplo, tu vê um colega passando a perna no outro. Ah, eu acho chato, né? Mas acontece. É que eu acho que também isso aí tem muito assim, ó. Eu passei por uma situação um tempo atrás, assim, que na verdade minhas colegas se sentiram, tipo, traídas, entende? Mas na verdade eu não vejo como se eu tivesse feito. Não passei a perna por cima de ninguém, entendeu? Eu passei por uma situação bem constrangedora, assim, nesse sentido. Mas cada um vê o que quer, né? Eu tive um episódio, olha que interessante, que um amigo meu, um colega, enfim, tinha mandado um e-mail para ver se conseguia um emprego. E não tinha sido chamado. Passou mais de meio ano, eu pedi. Eu disse, tu tem um e-mail? Ele, não, eu tenho e-mail da coordenação, assim, do RH e tal. Eu digo, então tu me dá, eu vou mandar um e-mail. E mandei. E eles me chamaram. Então eu fiquei assim, meu Deus, será que ele vai achar? Sabe? Eu fiquei mal. Mas daí eu contei pra ele. Eu disse, mandei e-mail e me chamaram. Então, porque eu ia ficar com uma sensação de que, não sei se é bem traição, mas como se eu tivesse passado por cima, enfim, sabe? Sim. Mas daí eu contei e tudo bem. Mas fiquei com essa sensação, sabe? E pra mim, olha só como é que foi. Eu trabalhava numa empresa e quando eu fui contratada, já tinha outros funcionários lá, né? Na mesma hierarquia que eu. E aí houve uma promoção que poderia ter sido pra mim, pra outra e pra outra. Só que, tipo, eles ofereceram pra mim essa promoção. Entende? Mas por quê? Não sei. E elas acharam que tu tinha feito alguma coisa... Por que? Não sei. Porque eu acho que... Mais competente? Me dedicava, sei lá, mais, fazia as coisas com mais agilidade. Sim, tinha se sobressaiu, exatamente. Tinha pra vaga, sei lá, uma série de fatores, né? Não me acho melhor que ninguém, entende? Não é isso, mas é que pra cada vaga específica é um perfil de pessoa. Então, de repente, as minhas características se enquadravam para aquela vaga que eles estavam precisando. E por eu ter sido a última contratada, digamos, na empresa, que eu tinha menos tempo de empresa, entendeu? Se sentiram traídas por conta disso. Mas daí eu pensei, assim, uma espécie de inveja. E tu tava com a consciência Sendo limpa. que, assim, ó, o meu serviço aumentou, o meu salário aumentou um pouco. Mas o meu serviço dobrou. E pra elas, o salário e o serviço continuam igual. Então, tipo, elas não foram prejudicadas por eu ter sido promovida, entende? E mesmo assim, então, quer dizer, entende? Daí o problema já não era teu, era delas. Né? Então, eu vejo isso sim, mas não como uma traição. Mas também não era não tinha uma relação muito de amizade, nem nada, né? Mais colegas. Colega, mas daí... Isso aí também a gente vai passando, né? Coisas da vida. Coisas da vida. Que a gente passa pra gente aprender. E faz parte. Eu também tive que chamar, tive que conversar, tive que perguntar, tive que engolir muito sapo, entendeu? Sim. Tive que engolir muito indireta, tive que ficar... Nossa, devem ter... porque daí o ambiente todo fica ruim, e ter julgado, sim, meu demais. Deus. E o ambiente do trabalho em si, sabe? Fica um clima temporário, depois passa, depois melhora, depois mas piora. desgasta, É ruim, né? Mas em alguns outros... Tipo, por exemplo, se fossem essas pessoas falando aqui, elas poderiam estar falando de traição no trabalho, dando o mesmo exemplo, sim, olhando pelo lado delas. Ou se de fato eu tivesse
sei lá, feito alguma coisa pra prejudicar alguém, né? Mas não foi o caso, mas aconteceu assim pra mim. Então sempre a gente tem que olhar os dois lados, né? Independente de onde, qual âmbito está acontecendo a traição, nunca é um lado só, né? E na verdade, traição é um assunto que nem eu disse lá no início, que eu gosto de falar, mais nesse aspecto amoroso, porque eu acho que eu tenho uma visão diferente, às vezes polêmica, que eu acho que poucas pessoas talvez tenham, ou talvez até poucas mulheres tenham, que é aquilo que eu falei desde o início, né? Que da responsabilidade da mulher quando da mulher e dos dois, não só da mulher. Sim, mas no caso, sim. Que eu acho assim que ambos têm que assumir e tem que... E o que eu penso assim, pra consertar, pra não chegar nesse ponto, comunicação. E a pessoa que não tá aberta à comunicação, ao diálogo dentro do relacionamento, também tá errando, né? Eu continuo também, nada justifica, mas que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, sem dúvida. Se culminou numa traição, cada um tem a sua parcela. Então tá, vamos encerrar esse Encerramos assunto. então. Vamos convidar o pessoal para curtir o nosso podcast no Instagram, Falo Mesmo, nosso canal do YouTube, acionar as notificações, a gente compartilhar, o joinha. Pode falar lá também a sua opinião sobre traição, se acha que a mulher não tem culpa, o homem tem culpa, quem que trai mais, quem que trai menos, pode contar e mandar, lembrei de uma coisa. E se já foi muito traído, se é traído em todos os relacionamentos, ou se nunca foi traído. E pode mandar a história por e-mail, né? Sim. Deixa eu pegar aqui o e-mail que eu não me lembro de cabeça. falo.mesmo.pod@gmail.com. Pode mandar sua história. Pode criar um e-mail anônimo, se não quiser se identificar. A gente conta a história, né? A gente faz um suspense em relação... A gente fala mesmo, mas discreto. Isso aí. Então tá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.